Beleza, galera, então vamos falar um pouquinho sobre gráficos do movimento retilíneo uniforme e gráficos do movimento uniformemente variado, beleza? Então, ó, o que é o movimento retilíneo uniforme? O movimento retilíneo uniforme, como o próprio nome já diz, é o movimento em linha reta com velocidade constante, tá? A velocidade do movimento retilíneo uniforme não varia, permanece constante. Logo, a aceleração é igual a zero, beleza? Então, V é uma constante e a aceleração no movimento retilíneo uniforme é igual a zero. Não existe aceleração, beleza? Então, a função utilizada no movimento retilíneo uniforme é posição final igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, a famosa equação do sorvete, tá? Então, para lembrar um pouquinho aí, ó, equação do sorvete, tá? Que essa é a posição final, S0 posição inicial, V velocidade, T de tempo, tranquilo? Bom, primeiramente, ó, você vai ver, né, nas provas do Enem, né, principalmente análise de gráfico, tá? Análise do gráfico cai em todas as provas de Enem. Então, o que você deve observar é o seguinte: o eixo o que diz cada eixo, né? O eixo da ordenada e o eixo da abscissa, tá? Então a gente tem vários tipos de gráfico para o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Para o movimento retilíneo uniforme, o primeiro gráfico que a gente vai ver aqui é a posição versus o tempo, tá? Posição em relação ao tempo. Quando o móvel está se deslocando, a gente coloca aqui uma reta, né? E se a gente diz que o sentido para a direita é positivo, tá? Então, o móvel se deslocando para a esquerda, o sentido é negativo. Então, o móvel se movimentando para a direita, o movimento a gente diz que é movimento progressivo, porque a velocidade nesse caso vai ser maior do que zero. Se o móvel se movimenta para a esquerda, o movimento é dito retrógrado, beleza? Então, ó, o gráfico da posição em função do tempo, se nós analisarmos aqui, ó, é como se eu colocasse aqui esse gráfico aqui, se eu colocasse uma reta aqui, vamos supor menos 1, tá? Então, menos 1, ele parte aqui de menos 1 e vai aumentando as posições conforme o tempo aumenta. Então, para o tempo igual a zero, eu vou ter uma posição aqui menos 1. Depois de um certo intervalo de tempo, eu já estou na posição 0. E conforme o tempo vai passando, eu vou aumentando minha posição, tá? Então, para a velocidade maior do que zero, o movimento é progressivo, o gráfico é dessa maneira a posição em função do tempo. Quando o móvel se desloca para a esquerda, a gente diz que a velocidade é negativa, tá? Então as posições vão diminuindo conforme o tempo passa. Vamos supor que ele vai partir aqui da posição 10 metros, ok? 10 metros. Então, conforme o tempo vai passando, né? O tempo vai passando, as posições vão diminuindo, ó. Conforme o tempo passa, a posição diminui. Então o movimento é dito retrógrado, beleza? Então preste atenção, porque cai muito gráfico no Enem. Bom, então quanto à velocidade versus o tempo, eu já falei anteriormente que a velocidade do movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante, mas ela pode ser constante positiva ou pode ser constante negativa, tá? Se ela é positiva, quer dizer que o móvel está se deslocando para o sentido progressivo da reta que nós adotarmos. Se ela é negativa, está no sentido contrário ao da reta que a gente adotou, beleza?
Então, o gráfico da velocidade positiva, ela está acima da abscissa do tempo. Aqui está a reta do tempo e ele está acima. Então, a velocidade positiva está acima e ela é uma reta aqui, ó. A velocidade é um único valor, ela não varia. Então, é uma velocidade constante. Se a velocidade é negativa, ela está abaixo da abscissa do tempo, tá? Então, ó, de 0 para cima valores são positivos, de 0 para baixo valores são negativos. Então, a velocidade do movimento retrógrado é negativa, o gráfico é logo abaixo da reta do tempo, beleza? Então aqui nós temos o gráfico da reta da velocidade positiva e aqui nós temos o gráfico da velocidade negativa. Tranquilo? Vamos passar aqui, beleza. Então, ó, para a gente estudar algumas propriedades, se nós temos um gráfico dessa maneira, né, para calcular a velocidade através do gráfico do movimento retilíneo uniforme é simples, basta que eu calcule a tangente do ângulo formado entre o gráfico que representa a função do tempo, a posição em função do tempo, e o eixo aqui das abscissas, tá? Então eu tenho aqui um ângulozinho formado, calcula-se a tangente, que é o que? O cateto oposto, né? Vou pegar aqui o lápis. O cateto oposto sobre o cateto adjacente, que vai me dar a velocidade. Coincidentemente, o cateto oposto vai ser ΔS e o cateto adjacente vai ser ΔT. Então, a velocidade vai ser igual a tangente do ângulo. Tranquilo? Bom, se eu pegar o gráfico da velocidade em função do tempo, se eu rachurar aqui, ó, pintar essa áreazinha aqui abaixo do gráfico da velocidade, tá? Vou pintar aqui, vou formar aqui um retângulo. A área desse retângulo é numericamente igual ao deslocamento do móvel. Por quê? Ó, temos que V é ΔS sobre ΔT, não é? Então ΔS vai ser V vezes ΔT. Se a gente for calcular a área de um retângulo, eu tenho que retângulo é a base vezes a altura. A altura, coincidentemente, é V e a base é a ΔT. Então, para mim calcular o deslocamento de um móvel, se tiver lá, vamos supor que tem um gráfico lá e pede para calcular o deslocamento do móvel através de um gráfico, basta eu calcular a área abaixo aqui do gráfico. Então, vou ter exatamente o deslocamento do móvel, beleza? O movimento retilíneo uniformemente variado, nesse caso agora, a velocidade vai não vai ser mais constante, ela vai ser alterada, tá? A velocidade agora pode aumentar ou pode diminuir, tá? O que vai ser constante agora é a aceleração. Então, no movimento retilíneo uniformemente variado, agora a aceleração que é constante, tá? Lembrando lá, movimento retilíneo uniforme, aceleração igual a zero. Movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração é constante, tá? Então a velocidade agora passa a aumentar ou diminuir, tá? E lembrando aquelas equações lá que vocês viram lá no primeiro ano, V igual a V0 mais AT, ou seja, a velocidade final de um móvel é igual à sua velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Eu também posso calcular a posição final do móvel, se eu sei a posição inicial dele, a velocidade inicial dele e a aceleração, eu consigo calcular a posição final desse móvel em função do tempo, tá?
E se em alguma questão pedir a velocidade final de um móvel ou deslocamento, e nessa questão não falar nada de tempo, eu posso calcular utilizando a equação de Torricelli, tá? Lembrando que a aceleração é a variação da velocidade sob intervalo de tempo, tranquilo? Então, ó, se a velocidade aumenta, né? Se a velocidade aumenta, é porque a aceleração é positiva. Então a gente diz que o movimento é acelerado. Se a velocidade diminui, né? O móvel vai lá com uma determinada velocidade e ela vai diminuindo gradativamente essa velocidade. Então a gente vai dizer que esse movimento é retardado, tá? Então, repetindo, quando a velocidade aumenta, o movimento é acelerado. Quando a velocidade diminui, o movimento é dito retardado, beleza? Então, ó, temos aqui alguns gráficos. Se eu pegar o gráfico da posição em função do tempo, tá? Para uma aceleração positiva, o gráfico agora não é mais aquela retazinha não. Lembrando, ó, que no movimento retilíneo uniforme, o gráfico posição em função do tempo era uma reta, ou crescente ou decrescente, tá? Aqui não vai ser mais uma reta, vai ser uma parábola. Se a aceleração é positiva, a parábola tem uma concavidade para cima, tá? Concavidade para cima. Se a aceleração é negativa, a parábola tem uma concavidade voltada para baixo, beleza? Outra coisa, para uma aceleração positiva, tão lembrado, né? Vocês lembram, recordando novamente, que no gráfico posição em função do tempo, no MRU, movimento retilíneo uniforme, a velocidade positiva era desse jeito, a velocidade negativa era desse jeito. Para o movimento retilíneo uniformemente variado, agora o gráfico da velocidade é uma reta crescente, tá? E para a velocidade negativa, o gráfico é uma reta decrescente, tranquilo? Movimento acelerado, movimento retardado. Bom, e o gráfico da aceleração versus o tempo, se a aceleração é positiva, a gente sabe que no movimento retilíneo uniformemente variado a aceleração é constante. Se a aceleração é constante, esse valor aqui, ó, não vai variar nem para cá nem para cá, ela permanece único. O tempo passa, o tempo está passando aqui, ó, mas a aceleração permanece constante, ela nem aumenta nem diminui, permanece constante. Se a aceleração é negativa, mesma coisa, o tempo passa, mas a aceleração nem aumenta nem diminui, ela permanece constante, tranquilo? Então a gente viu os gráficos aí, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, um gráfico da velocidade versus o tempo, tranquilo? Movimento retilíneo uniformemente variado, estamos vendo aqui que a velocidade está aumentando conforme o tempo passa, a velocidade está aumentando. Isso quer dizer que a aceleração é positiva. Então eu tenho que analisar, ó, vou analisar a ordenada abscissa. Se isso aqui é velocidade, isso aqui é tempo, e eu sei que a velocidade está aumentando em função do tempo, quer dizer que aqui é uma aceleração. E como é que se encontra essa aceleração? Novamente, pela tangente do ângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente. Agora é ΔV sobre ΔT. Essa tangente aqui é numericamente igual a aceleração, tranquilo? E se eu pegar o gráfico aqui da aceleração em função do tempo, eu vou ter que essa áreazinha aqui pintada agora ela é numericamente igual à variação da velocidade, tranquilo? Já que eu sei que A é ΔV
sobre ΔT, né? Novamente aqui, ó, ΔV vai ser A vezes ΔT, ΔV é A vezes ΔT. Se eu pegar aqui, ó, a base ΔT, se eu pegar aqui a A, né, que é a altura, A vezes ΔT é ΔV. Então a área é numericamente, a área aqui é numericamente igual a variação da velocidade do móvel. Então, se lá na questão você olha para cá, esse aqui está dizendo que é a aceleração, aqui está dizendo que é o tempo. O gráfico é dessa maneira e pede a variação de velocidade. Nesse intervalo de tempo, basta pintar aqui, ó, forma aqui um retângulo, calcula a área do retângulo, encontrou o valor da variação da velocidade. Beleza? Tranquilo demais, gente. Então, ó, se nós pegarmos aqui essa função horária, a função horária de um carro que faz uma viagem entre duas cidades é dada por S igual a 100 mais 20t. Então, ó, se você reparar direitinho, essa equação é aquela lá, S igual a S0 mais VT, equação do sorvete, e que isso aqui é a posição final, isso é posição inicial, isso é velocidade, isso é tempo, tá? Então, determina em unidades do sistema internacional. Lembrando, unidade do sistema internacional, tempo deve estar em segundo, distância, o comprimento tem que estar em metro, beleza? Então, qual a posição inicial aqui? A posição inicial é S0. S0 é 100. Qual a velocidade do móvel? Velocidade do móvel, se eu comparar essa equação com essa, é 20 metros por segundo. E se eu quiser saber, por exemplo, a posição final após 30 segundos, o que é que eu faço? Substituir esse T aqui, ó, por 30, tá? Esse T aqui eu vou substituir por 30. Faz uma multiplicaçãozinha aqui e eu vou ter o valor para se encontrar a posição final. Tranquilo? Bom, um estudo do gráfico aqui, ó. No gráfico representam-se as posições ocupadas por um corpo que se desloca numa trajetória retilínea em função do tempo. Pode-se então afirmar que o módulo da velocidade do corpo, olha só, pode-se então afirmar que o módulo da velocidade do corpo, aí você vai analisar o gráfico. Primeiramente, olha para a ordenada S, posição, olha para o tempo, olha para a abscissa, tempo, posição em função do tempo, beleza? Aí diz o seguinte, ó, você analisar o tempo inicial 0, a posição inicial é 0. Então, ó, de 0 a 10 segundos, o que acontece com a posição? Aumenta. A posição aumenta, tá? A posição aqui, ó, está aumentando, beleza? Ou seja, ele está se deslocando para a direita. De 20 a 10 segundos, de 10 a 20 segundos, quer dizer, de 10 a 20 segundos, se você olhar aqui para o gráfico, em relação à posição, a posição permanece a mesma. Posição permanece a mesma. Isso quer dizer o quê? Que o móvel está parado, tá? O móvel está parado, está em repouso. E de 20 a 40 segundos, o móvel retorna para a posição 50. Olha só, para a posição 0. Então, de 0 a 10 segundos, o móvel foi até a posição 50. Parou lá por 10 segundos e retornou até a posição 40. Tá? Então, com relação à velocidade, aumenta no intervalo de 0 a 10 segundos, tá? Diminui
no intervalo de 20 a 40 segundos, tá? Tem o mesmo valor em todos os diferentes intervalos de tempo, é constante e diferente de zero no intervalo de 10 a 20 segundos, é maior no intervalo de 0 a 10 segundos. Então, vamos fazer aqui uma análise, beleza? Deixa eu só ver aqui. Voltando aqui. Vamos lá. Então, ó, deixa eu colocar aqui. Bom, analisando aqui o gráfico. Se nós repararmos aqui, ó, a velocidade aqui é posição em função do tempo. A posição em função do tempo aqui é uma reta, tá? Isso quer dizer que o movimento é uniforme. Se o movimento é uniforme, a velocidade não aumenta nem diminui, tá? A velocidade permanece constante. O módulo da velocidade é constante, tá? Então aqui a gente já descarta a letra A. Diminui no intervalo de 20 a 40 segundos. Olha só, aqui é uma reta, ó, espaço em função do tempo, não é uma parábola. O movimento é retilíneo uniforme. Então não diminui, ela permanece constante, tá? Aqui apenas a velocidade é positiva, aqui a velocidade é negativa, mas ela não aumenta nem diminui. Então a gente já descarta a B também. Tem o mesmo valor em todos os diferentes intervalos de tempo. Não tem o mesmo valor. Aqui a velocidade é positiva, aqui é zero, aqui a velocidade é negativa. Então a gente já descarta a letra C também. É constante e diferente de zero no intervalo de 20 a 10 segundos. Ela é igual a zero, está em repouso. A velocidade não tem velocidade, o módulo está em repouso. Ó, a posição aqui, ó, permanece em 50. Então a gente descarta D. E é maior no intervalo de 0 a 10 segundos. Vamos conferir. Ó, tangente aqui, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. 50 sobre 10, 5 metros por segundo. Aqui, cateto oposto sobre cateto adjacente. 50 de 20 a 40 dá 20, né? 50 sobre 20, 2,5. E aqui já é negativo, mas em módulo é 2,5. Então é maior no intervalo de 0 a 10. Então seria a alternativa E a correta. Beleza? Bom, questão de Enem aqui, ó. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre as duas estações. A locomotiva parte do repouso em aceleração constante por 1/3 do tempo. Então, a locomotiva partiu do repouso em aceleração constante. Grifa aí, ó, aceleração constante, partiu do repouso em aceleração constante, por 1/3 do tempo do percurso. Mantém a velocidade constante por outro terço do percurso e reduz sua velocidade com desaceleração constante. Tá? Então, ó, grife isso aí, que isso é importante. Até parar. Qual o gráfico da posição no eixo vertical em função do tempo que representa o movimento desse trem? Olha só. Então temos aqui o objeto vai partir do repouso, ele acelera, depois mantém uma velocidade constante, depois ele desacelera. Então o movimento retilíneo uniformemente variado acelerado, depois o movimento retilíneo uniforme
progressivo, depois um movimento retilíneo uniformemente retardado, beleza? Então, ó, a gente vai analisar os gráficos. Todos os gráficos aqui é posição em função do tempo. Lembrando lá nosso gráfico. Posição em função do tempo, ó, tá? Para o movimento retilíneo uniforme, o gráfico ou é assim ou é assim, beleza? Velocidade positiva, velocidade negativa. Outra coisa, para movimento retilíneo uniformemente variado, né, posição em função do tempo, se a velocidade aumenta, o gráfico é assim. Se a velocidade diminui, o gráfico é assim, beleza? A velocidade aumenta, a velocidade diminui. Então vamos lá. Se partir do repouso, a posição inicial é em zero. Vou até desenhar um gráfico aqui. Ele parte do repouso com aceleração constante. Ele acelera constantemente. Então, o gráfico inicial é assim. Depois, ele permanece com a velocidade constante. Velocidade constante é a função do tempo. O gráfico é uma reta, tá? E depois ele desacelera. Se ele desacelera, o gráfico é dessa maneira. Então, se a gente comparar esse gráfico aqui com os demais, assemelha-se ao gráfico representado na letra C. Ó. Durante o intervalo de tempo acelera, mantém a velocidade constante, desacelera. Aquilo? Então é importante vocês observarem os dados que estão na questão e o que mostra o gráfico. Tranquilo? Mais uma questão aqui. Os dois primeiros colocados de uma prova de 100 metros rasos de um campeonato de atletismo foram respectivamente os corredores A e B. O gráfico representa as velocidades escalares entre dois corredores em função do tempo, desde o instante de largada até o instante que eles cruzaram a linha de chegada, tá? Então, nós analisamos aqui o gráfico. O corredor A desenvolveu aqui uma velocidade maior, ó, com intervalo de tempo. Ele vai desenvolvendo uma velocidade maior do que o corredor B, tá? É o corredor B. Analisando as informações do gráfico, é correto afirmar que no instante em que o corredor A cruzou a linha de chegada, faltava ainda para o corredor B completar a prova uma distância em metros igual a quanto? 5, 25, 15, 20, 10. Então, vamos analisar aqui o gráfico, tá? Aqui está o gráfico de toda a corrida. O corredor A foi aumentando sua velocidade, e a partir dos 7 segundos, a velocidade permaneceu constante, acima um pouco de 14 metros por segundo. O corredor B foi aumentando também sua velocidade, porém menor do que o corredor A. Quando chegou em 6 segundos, ele permaneceu também com uma velocidade constante de 10 segundos, tá? Só que o corredor A terminou em 10 segundos. O corredor B terminou em 12 segundos. Então, qual foi a distância percorrida? A diferença a distância, na verdade, que separava o corredor A do corredor B no momento que A chegou na linha de chegada.
Então, ó, se nós analisarmos aqui, pegarmos os últimos 2 segundos do corredor B, pegarmos aqui os 2 últimos segundos do corredor B, a velocidade é constante, tá? A velocidade é constante. Então, para a velocidade constante, nós temos que V é igual a delta S sobre delta T. Então, se eu quero saber a distância, delta S vai ser V vezes o intervalo de tempo. Logo, delta S vai ser a velocidade que o corredor vai desenvolvendo, que é 10, o intervalo de tempo que separa o tempo de chegada de A para B, que foi 2 segundos. 10 vezes 2, 20 metros. Beleza? Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Próxima aula a gente continua com dinâmica, beleza? Tchau, tchau.